Estamos na moradia e precisamos falar de alguns problemas graves. A Adriana, ela é responsável pela comissão da moradia, né, dos moradores. Ela conhece bem os problemas e ela vai nos explicar um pouco que é um bloco novo, que tem menos de 5 anos, com problemas muito graves, né? E ela vai nos explicar a história desse bloco. Não sou bem da comissão de moradia, mas sempre estive muito envolvida com as questões da moradia. Inclusive, a minha chegada na moradia está muito relacionada ao bloco mesmo, né? Esse bloco, ele foi um bloco conquistado na greve de 2007, né? Foi uma demanda estudantil. E em 2009 esses blocos ficaram prontos. O que acontece? Eu cheguei aqui em 2011, esses blocos estavam fechados, né? E nos anos anteriores sempre houve uma conversa dos estudantes com a direção para estar se abrindo bloco, né? E sempre foi negado abrir esse bloco. O que aconteceu foi que em 2011 a demanda foi grande, né? Nós não cabíamos mais nas bancadas dos outros blocos, então resolvemos ocupar dois blocos, duas casas desse bloco, né? Que foi a casa O, né? E a casa Q. Por que nós escolhemos esses dois? Os blocos eles estavam se deteriorando por dentro, né? Até mesmo por falta de uso, né? De manutenção mesmo do espaço e tudo mais. Esses dois blocos eram os que estavam menos precários, assim, né? Mas ainda assim, com a necessidade de ter mais casas e tudo mais, nós ocupamos. E a princípio foi bem difícil a questão de negociação em relação ao eletrodoméstico, né? Ficamos um mês assim, 18, 19 estudantes usando a mesma cozinha, uma geladeira bem capenga, assim, porque a direção não queria mandar esses eletrodomésticos, mas depois com muita luta a gente foi conseguindo acertar esses pontos, né? Do fogão, da geladeira. Mesas ainda é um problema, mesas eles ainda não mandaram, e isso já vão fazer o quê? 4 anos, né? Mas enfim, quando a gente ocupou esse bloco, começou a passar um tempo dentro dele, vários problemas estruturais, né? Até mesmo a, a não ocupação desse bloco por parte da direção vem muito disso, né? O bloco ele não é legal por inúmeros motivos, né? A questão estrutural, primeiro, quando os pedreiros eles estavam construindo esse bloco, eles mesmos diziam que ninguém poderia morar nesses blocos, né? É uma área que tinha muito abacateiro, né? Os entulhos que foram postos para ser construído e para ser alinhado o bloco, porque ali pro bosque é um barranco, né? Vem dar uma olhada. É um barranco, né? Enorme. Então, a estrutura para se alinhar à terra, os pedreiros falaram que foi uma falácia, assim mesmo. Foi, foi construído daquele jeito. E até mesmo teve uma situação que era para ser inaugurado de forma legítima o bloco, né? Veio o vice-reitor e ele não pôde inaugurar o bloco por alguns problemas, o que é sempre ainda um mistério para nós estudantes sabermos, né, de fato. E com esses inúmeros problemas estruturais, em um ano e meio de uso, né, nós ocupamos em 2011, em julho de 2012, a nossa reivindicação de uma reforma nos blocos, porque chovia mais dentro do que fora, tem esses problemas gravíssimos que são as rachaduras. É interessante mostrar isso, né, para comprovar realmente que esse terreno ele não tinha, aliás, ele não tem características boas para conseguir sustentar nenhum tipo de casa, né? Não, Essas rachaduras elas são de toda a estrutura, né? sim. É, quando nós consultamos engenheiros e tudo mais, ele problematiza a questão da rachadura horizontal, né? Que ela é muito mais problemática. E ainda mais ela sendo de fora a fora. Depois você pode fazer o caminho e você vai ver que a rachadura horizontal é de fora a fora.
ele colocou que é extremamente problemático ao ponto de afundar mesmo, né, o bloco, ou de repente cair no barranco e tudo mais. E o que aconteceu foi que a gente problematizou, né, expôs na mídia, né, em épocas de chuva, o quanto chovia lá dentro, assim, muitas infiltrações. Então a gente expôs, fez uma campanha de denúncia mesmo contra o bloco, e aí conseguimos a reforma em julho de 2012. Só que a gente percebe, né, que a reforma foi mais uma maquiagem, uma mascarada mesmo, porque esse bloco está comprometido estruturalmente. Isso é fato, as rachaduras, elas, mesmo que elas são enfeitadas e maquiadas, elas voltam a aparecer assim numa gravidade, né, muito visível, né? E conseguimos essa reforma, enfim, continua que essa manutenção pública do espaço, ela permanece jogada, né? É como se fosse só a reivindicação ser aceita e não a manutenção, enquanto que o Estado tem sim essa responsabilidade da manutenção, né? Dos prédios públicos que eles visam tanto, que eles gostam tanto de colocar, né? E tudo mais. E aí a gente pode entrar, conversar com uma galera da casa também, a galera tá colocando as questões atuais e se isso mudou de fato depois da reforma ou não, né? Aham, claro. Aqui, com licença, essas são duas moradoras, né? Elas têm uma experiência prática, né, com os problemas da casa. Eu gostaria que elas falassem sobre um problema que afeta muito, que é da chuva, né? Acaba chovendo mais dentro do que fora, né? É mais o caso aqui, o piso da sala, que fica uma poça de água quando chove. Por Aham. causa do isolamento do piso também, né? Se você gravar daqui pra lá, vai ver que nivelado. Os ralos também, né? Escorre a água pouco, não sei porquê, mas é muito lento. E a gente teve também problemas com os ratos ano passado, que foi meio que deixado de lado, assim, a gente foi na direção pedir para eles virem visitizar, só que eles falaram que não podiam fazer nada. E foi pela gente mesmo, comprar remédio e tentar pegar os ratos. Ainda tem o outro lado, né, que é o bloco O, e fica por isso mesmo, não oferece nenhum tipo de Aham. auxílio. E a fechadura dessa porta aqui também, que ela tá quebrada, né, não dá pra trancar, e eles falaram que não podiam trocar, né? Uhum. E tem também a questão da internet, que nesse bloco não pega, né? Só pega lá no quintal. Mas Isso porque eles ampliaram o sinal da internet esse ano, colocaram ali no bloco P um outro sinalizador para enviar para os outros blocos, só que ainda não chegam aqui. Esse é acho que o único bloco que não tem internet, esse do aqui. E o interessante, né, que vocês fazem sempre as reivindicações, né? Como que é a forma, quanto tempo geralmente demora para algo acontecer? Nossa, a burocracia é complicado, porque geralmente, por exemplo, tem um caso da Índia, né, que é uma moradora daqui, que pediu para ser trocada a porta do guarda-roupa dela ano passado e só esse ano que vieram consertar, quando ela já tinha mudado de bloco. Aham. Mas geralmente o prazo assim é demorado. Nossa. As luzes, pode ver ali também que só tem uma funcionando, a gente já foi pedir e nada, só aquela do fundo que funciona, as outras não. É meio complicado, depender da diretoria para isso. Bom, tá certo, muito obrigado.